uma cientista, ou melhor, uma jovem cientista que descobriu o mundo da pesquisa com 14 anos. E é sobre isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, sobre educação, sobre ciência e como um projeto de pesquisa começado na escola foi capaz de abrir as portas do mundo para mim e me mostrar coisas que eu jamais imaginei vivendo. Mas a minha história com a pesquisa, ela começa em 2010, quando eu tinha 10 anos. Em 2010, a minha mãe faleceu de câncer e eu era uma criança. Então, em mim surgiu aquele sonho: eu vou me tornar uma cientista e descobrir a cura do câncer. Mas nessa mesma época, várias coisas aconteceram e meu pai não podia morar comigo porque ele trabalhava muito e eu fui morar com outras pessoas. E esse sonho foi meio que ficando de lado. Aos 14 anos, eu tive que me mudar para a casa de uma tia e foram meses difíceis de transição. E aí eu decidi me dedicar a esse sonho de criança que começou por conta da minha mãe. E eu resolvi que eu ia me tornar uma cientista. Nessa mesma época, eu conheci um cara que transformou a minha vida. O nome dele é Fábio Bruschi e ele foi meu professor de biologia. O Fábio Bruschi, ele me ensinou como ser uma pesquisadora e como ver a pesquisa na prática. E ao mesmo tempo ele me apresentou aquilo que mudaria completamente a minha visão sobre as coisas, a ciência. Aos 15 anos eu já tinha ingressado em uma universidade de Londrina com tão pouca idade como uma pesquisadora júnior desenvolvendo um projeto de pesquisa. E depois de 5 anos sem morar com meu pai, eu e ele decidimos morar juntos. E não foi nada fácil, porque a gente não se conhecia mais, tinha muitos conflitos, mas mesmo assim a gente decidiu continuar. E eu me esforçando para que eu não desistisse da pesquisa e nem desse estágio que eu tinha conseguido. Aos 17, eu já era a primeira e única pessoa da América Latina a chegar na final da competição de jovens cientistas da Google nos Estados Unidos. E a primeira mulher brasileira a participar 3 vezes consecutivas da maior feira de ciências do mundo, a Intel ISEF. E vendo tantos bons feitos na minha vida, eu e meu pai, a gente se olhou e falou: a gente precisa ter uma boa relação, a gente precisa se dar bem. Então a gente começou a se esforçar, isso no final de 2018. Aos 18 anos, depois de desbravar o mundo pela ciência, conhecendo países que eu jamais imaginei conhecendo, como a Sérvia e Israel, eu me dei conta que as pessoas elas crescem fazendo escolhas, mas às vezes a gente não percebe como as escolhas podem fazer e construir as pessoas. E a minha escolha de querer estudar e lutar pelo meu futuro, ela me construiu. Eu e meu pai, nessa época, a gente vivia algo que nunca existiu. Ele compartilhava orgulho de mim e eu dele. As minhas conquistas eram as conquistas dele. Ele foi uma pessoa muito inteligente, sempre gostou muito de escrever, já tinha 2 livros publicados, estava escrevendo o 3º. E no começo desse ano, meu pai ficou doente. Ele teve uma lesão cerebral, parou de andar, parou de falar. Isso tirou deles os sonhos e os planos que ele tinha. E na semana passada, meu pai faleceu. E eu digo que a minha escolha de querer estudar me moldou, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui agora, falando com vocês. Eu não teria me tornado o que eu me tornei e eu não teria força nenhuma para continuar. Mas de onde surgiu essa escolha? Como é que ela chegou até mim? Como que foi todo esse processo? Essa é a Jane e a Maria, são as fundadoras da escola que estudei, uma escola particular de Londrina, o Colégio Interativa. E a Jane e a Maria, ao fundarem a escola delas, elas decidiram que todos os alunos que se formassem lá, eles iam não só se formar como alunos, né, mas como pessoas e seres humanos engajados com o mundo. Em 2001, a Maria e a Jane, elas implantaram na escola uma disciplina de iniciação científica. E o sonho delas era que as crianças da educação básica desenvolvessem o pensamento crítico. E foi assim que eu me tornei uma cientista, por um incentivo escolar e pelo sonho de 2 mulheres que, assim como eu, queriam transformar. Mas para transformar da maneira como elas sonhavam, eu precisava detectar um problema e de alguma forma solucioná-lo. E é aí que entra essa figura aqui.
Isso que vocês estão vendo é a cândida. A cândida é um fungo, é um micro-organismo responsável por diversas infecções fúngicas hospitalares. E se você é mulher, muito provavelmente você já ouviu falar da candidíase, que é uma infecção que afeta 75% das mulheres em todo o Brasil. Se você é homem, não deixe de prestar atenção, porque cândida não é só problema de mulher. É um fungo que afeta o trato gastrointestinal, as vias respiratórias, a via genital e a via oral. Mas o mais difícil da cândida hoje em dia é que existem algumas cepas, algumas espécies desse micro-organismo que vem se tornando resistente aos medicamentos usados no mercado. Então, os medicamentos tradicionais, como o fluconazol e traconazol, eles não conseguem ser eficientes no combate dessas infecções. E no final de 2016, enquanto eu participava de uma feira de ciências, eu ouvi o relato de uma mãe que tinha acabado de ganhar bebê e durante a gestação ela contraiu uma infecção de multiresistência de cândida no dedão da mão. E quando o bebê dela nasceu, ela não podia tocar o próprio filho sem usar luvas. Ela não podia amamentar o próprio filho por conta do tratamento que ela fazia, que era muito tóxico. E na minha cabeça não fazia sentido. Como é que um bichinho tão pequeno pode provocar um estrago tão grande? E eu me determinei a resolver esse problema. Foi então que, em 2016, eu busquei a Universidade Estadual de Londrina, na minha cidade, e lá eu encontrei o Laboratório de Ecologia Microbiana. Pedindo por um estágio, batendo na porta e falando que eu queria desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar no combate de candidíase, eles me acolheram e a gente começou a desenvolver o projeto. A ideia era usar a natureza a nosso próprio favor, então encontrar na natureza alguma solução para a candidíase. E assim foi. A gente encontrou na casca de uma laranja a alternativa tão esperada. Em um trabalho de campo que o laboratório fazia para tratar cancro cítrico, que é uma doença que atinge plantações de laranja, uma laranja em específico chamou a atenção. Ela estava toda fungada, apodrecida, mas uma área da laranja estava saudável e ninguém entendia o porquê. Levando essa laranja para o laboratório, eles viram que nessa área saudável existia uma bactéria. E essa bactéria, ela impedia a proliferação daquele fungo. Então, a ideia era testar essa bactéria no combate da cândida, para ver se ela conseguia impedir a proliferação do fungo em questão, que é a cândida. E depois de fazer vários estudos para descobrir que bactéria que era, inicialmente a gente não sabia o gênero e nem espécie dela. Então, a gente chamou ela de LV, por vir de uma lesão velha da laranja. Com a LV, a gente começou processos de produção dessa bactéria, extração dos seus compostos e purificação dos mesmos. E, no fim, a gente chegou numa substância que é conhecida como organometálico, OAC. E esse organometálico, quando aplicado a 4 tipos diferentes de cândida, ele consegue ser 820 vezes mais efetivo do que um remédio comercial e seu custo de produção é 3 vezes mais barato. Mais tarde, a partir de identificações moleculares, a gente viu que o OAC, na verdade, é uma fluoxetina C. E assim nasceu um tratamento alternativo para candidíase de multiresistência a partir de uma bactéria da laranja, um método mais eficiente, mais barato e menos tóxico. Eu defendi essa ideia para o mundo. Eu levei a viabilidade dessa alternativa para doutores e pesquisadores renomados mundialmente. Até para o Nobel de Medicina de 1989, eu tive a oportunidade de expor as minhas ideias. Mas eu nunca me imaginei ganhando tantos prêmios e títulos, porque isso nunca foi algo que eu me imaginei fazendo. Dentro de casa existiam problemas que eu nunca fui capaz de entender, mas fora da minha casa eu tinha êxito. E eu não conseguia entender o porquê disso. Mas o Fábio, aquele professor que eu falei para vocês no começo, ele mostrou que eu era capaz de qualquer coisa. E foi com esse pensamento que durante o meu ensino médio eu decidi salvar o mundo. Bem clichê, mas era isso que eu queria. Eu queria salvar o mundo, eu queria transformar vidas, mudar realidades e tornar o mundo um lugar melhor. E depois de tantas pesquisas e vendo que meus resultados estavam dando certo e minhas pesquisas atingindo níveis extraordinários, eu vi que sim, de fato o que eu estava fazendo salvava vidas. Porque salvou a minha. Se não fosse pela ciência, eu teria desistido. Se não fosse pela pesquisa, pela educação e pelo estudo, eu teria largado tudo. Mas a educação me fez persistir, me fez uma pessoa resiliente. Tão resiliente que no início desse ano eu fui aprovada em 2 universidades americanas, a University of New Hampshire e a Alma College. E eu posso garantir para vocês que esse Brasil está cheio de Maria Vitórias.
Maria Vitórias com problemas ainda piores que os meus, vinda de realidades ainda piores. Mas são Maria Vitórias cheias de ideias, jovens com sede pelo aprendizado. Mas eles estão esperando por algum educador, por algum professor que olhe para ele e acredite nele, da mesma forma que o Fábio fez comigo. Esse jovem está na sua escola, esse jovem está do seu lado, esse jovem está na sua roda de convivência, mas ele está esperando por alguém que acredite nele. O meu pai, ele era o meu maior fã. Só ele entendia o meu esforço, a minha dedicação e tudo que eu abri mão pela ciência e pelos meus estudos. E ele me dizia uma coisa que eu nunca acreditei. Mas ele me falava que o mundo ia ser pequeno para mim. E hoje, depois de perder a minha mãe, depois de perder o meu pai, passar por tudo que eu passei, conquistar tudo que eu conquistei, eu posso garantir para vocês que o mundo é pequeno para quem acredita que pode transformar. Eu tenho 1,60 m, eu sou pequena, eu tenho 19 anos, mas eu acredito que eu posso fazer a diferença, e isso é suficiente, não precisa de mais nada. Eu nunca fui a melhor da minha sala, nunca tirei as maiores notas da minha sala, muito pelo contrário, mas o meu esforço e minha dedicação me fizeram chegar onde eu cheguei. E eu acredito na educação, eu acredito que a educação é a solução para o nosso mundo, e não essa palhaçada que está acontecendo agora. Muito obrigada.